A vida a dois, a família, ela exige uma responsabilidade muito grande. É mais ou menos assim. Para você casar, você que casou, já era. Você que vai casar, é mais ou menos assim. Você tem que ser muito feliz. Muito. Mas muito, muito, muito e muito. Porque quando você casa, você perde um pouquinho dessa felicidade. Então aí você empata. Porque é mais ou menos assim. Você acha que tudo é do seu jeito, não é? Por quê que era daquele jeito? Por que que é dessa maneira? Porque na minha época era assim, não fez assim, então agora tem que ser assim, por imposição. Assim muitos casamentos não permanecem. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder estar aqui abaixo dessa cobertura espiritual. Meu Deus, de poder viver, Senhor, o que estamos vivendo. Nesse período, meu Pai, de jejum, de oração, de intercessão, o projeto Casa Firme, obrigado por estar aqui. Eu peço que o Senhor cubra cada um de nós com unção, com poder, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor eleve o espírito e nos ajude, ó Deus. Nos ajude a crescer, avançar, romper, meu Deus, e atingir todos os níveis que o Senhor tem para nós. Porque sabemos, meu Deus, que o nosso conhecimento, a nossa capacidade, ou aquilo que talvez julgamos ter, não se compara com aquilo que o Senhor tem e com aquilo que o Senhor é, meu Pai, não se compara. E eu peço que o Senhor nos ajude a ver, porque o Senhor nos ensina e trabalha para que nós venhamos ter a mentalidade do reino, e que essa mentalidade seja estabelecida, meu Deus, seja estabelecida em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor este culto, entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler algo aqui. Eu ainda falava ontem sobre isso. A bispa já vem falando, né, um bom tempo sobre isso. Desde quarta-feira, quando ela iniciou o jejum, Deus vem dando direções, mandando passagens, mensagens, e trazendo uma reflexão muito profunda. E isso nos faz ver muitas coisas que não estávamos vendo. Nós estávamos orando durante esse período, porque agora nós cremos que todas as muralhas caíram por terra. Você acredita nisso? Você estava vivendo a fé do jejum? Todos estavam vivendo esse mover, mesmo que alguns estavam à distância, outros, mas estavam vivendo, não é? Amém. Eu acredito muito, por muito tempo, eu posso dizer que eu vivi preso. Preso, mas solto. Preso e solto. Como que é ser preso e solto? Certamente você já deve ter assistido aqueles desenhos antigos, muito tempo, olha eu entregando a idade, mas tá bom, não preciso esconder de ninguém. Que vinha o personagem e ele construía uma muralhazinha, você lembra? Em volta, ele construiu uma casinha, aí ele esqueceu de fazer o quê? A porta. E ele não conseguia sair. O único meio para ele sair, ele tinha que fazer o quê? Quebrar a parede que ele fez. Porque senão ele não conseguiria, não ia conseguir sair.
e ele ficava preso. E aí eu lembro de assistir aquele desenho, e muitos devem ter assistido isso, eu não lembro o nome do desenho, eu lembro que é da Disney. E eu lembro que ele ficava olhando assim aquela parede alta e ele tentando sair e não conseguia. Eu procurei esse desenho, mas não achei. Não lembro o nome. Se eu souber o nome, hoje você digita no Google, digita no YouTube, você encontra. E eu lembro que ele ficava procurando e não conseguia sair. E dava lá, passava um tempo, estava ele lá dentro. Alguém, cadê o fulano? Tipo assim, procurando ele. Sabe aqueles desenhos sem fala, sem nada, só de som mesmo? E aí a pessoa falou assim, ó. Aí subia, ele estava lá deitado lá dentro após um bom tempo, porque ele mesmo construiu, não foi ninguém que o colocou lá. Ele mesmo construiu. Quando nós lemos a passagem que fala das muralhas, dos muros de Jericó, nós olhamos como situações impossíveis externamente. É ou não é? Uma muralha financeira, uma muralha na saúde, uma muralha no meu casamento, uma muralha na minha vida sentimental, uma muralha na minha vida financeira, na minha vida profissional, uma muralha aqui, uma muralha aqui. Só que existem muralhas que não estão fora. Elas estão dentro. E quem construiu? Quando você faz algo, você faz de qualquer jeito? Você faz caprichoso? Não tem aquelas pessoas assim, olha, você quer fazer? Não manda os outros fazer, faz você mesmo. Tem esse ditado? Faz você mesmo, é assim que tem que fazer, é desse jeito. E tem gente que construiu algo impecável, impenetrável, perfeito. Perfeito. E é tão alto, que ele não consegue nem ver o sol, que seria aquela luzinha de esperança. Que muralha é essa, bispo? Sentimentos, amargura, o espírito de Amaleque, que tem escravizado muitas pessoas. Sentimentos do passado. Eu ainda ontem, eu falava isso no culto ontem à noite, e quando eu desci daqui, o meu celular tinha um monte de mensagem. Bispo, por que o senhor não terminou de falar do assunto? Eu ainda falei para essas pessoas, ó, assiste o culto amanhã, que amanhã você vai ouvir. Que eu comecei a falar, hoje o culto já fala tudo disso, né? Cura sentimental. E eu nem sabia que eu ia fazer esse culto hoje à tarde, que esse culto é do Bispo Pedroso. Teve um compromisso e por conta dessa situação acabou não conseguindo estar aqui. E eu tive várias situações com a Ana Paula, na minha vida sentimental, no meu casamento, que a princípio eu não entendi, eu achei que era uma implicância minha, mas na realidade era um sentimento reprimido, algo que não havia sido tratado lá atrás, algo que não tinha sido resolvido na minha infância, com o meu pai, com a minha mãe. E normalmente, nós, homens e as mulheres procuram um homem semelhante ao seu pai, parecido. Os homens, semelhante à sua mãe. Porque para os homens, a mãe é uma figura de uma mulher que cuida, que protege, que supre. Tem até o ditado, né? Que existem duas coisas que um homem normalmente é o que ele mais se preocupa, o restante não é. Eu não vou expor aqui, mas acredito que vocês são adultos aqui
e não convém nem falar isso aqui em YouTube nem nada, mas é muito fácil agradar um homem. Agora, uma mulher já é algo mais complexo, já tem uma complexidade maior. Só que eu cresci com a minha mãe. Eu não cresci com a presença de um homem, a presença de um pai, de alguém que ia me cobrar, me corrigir, ficar bravo comigo, quando houvesse acontecido alguma coisa, ou quando eu tivesse feito algo que não estava ali, dentro dos padrões ou das regras que poderia ser estabelecida por ele. Eu não tive isso. Eu não tive. Eu cresci todo o tempo sem essa figura paterna. Eu não tive. Eu ainda falei, se não me engano, na segunda, no domingo, que eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tive 4 pais. O primeiro foi o bispo Maurílio, o segundo foi o bispo Anderson, o terceiro o bispo Murilo e o quarto o bispo Fernando. Aí você vai dizer assim, eles são mais novos, só o bispo Maurílio, que é mais velho do que eu, mas os demais são mais novos do que eu. Eu não tive uma figura, não tive ali, sabe? Não tive, então você não tem um bom direcionamento. Então era muita cobrança, uma exigência da minha mãe assim, você tem que ser homem, você tem que ter responsabilidade, você tem que ser maduro, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Tem como você cobrar isso de alguém e não ensinar para ela como ela tem que ser? Tem como? Você tem que ser homem. Quando ela falava eu tinha que ser homem, eu entendia que a única diferença entre eu e ela era o meu órgão genital e o órgão genital dela. Eu falei, então homem eu sou. Eu entendia assim. Bispo, mas que hipocrisia, sim, ela não explicava, ela não ensinava, não veio de uma criação também complicada, difícil. Você tem que ser homem. E eu vim com várias situações, várias cobranças, vários sentimentos velados, reprimidos, que qualquer coisa que alguém falasse ou expressasse, eu já externava aquilo de uma forma muito mais agressiva, expressiva, do que aquilo realmente era. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Eu vou ler aqui algo, mas eu quero que você entenda, estou contextualizando para você entender. Então, um exemplo, eu falei isso ontem ainda. Eu me tornei obreiro, e eu trabalhava, chegava do trabalho, eu falava assim, mãe, quando eu saía, passa minha camisa, hoje eu vou para a igreja, eu vou atuar hoje e tal, que eu, na época eu só atuava na quarta-feira e no domingo. Eu saía, então não era todos os dias que eu atuava, porque os demais dias eu tinha outras responsabilidades, não podia ir. Então, passa minha camisa, é branca, é camisa. Chegava em casa, a camisa estava na tábua de passar. Eu falei, mãe, você não passou minha camisa? Ela falou assim, tá aí, passa, você tem 2 braços, tem energia, a tábua está aí, só você passar. Aquilo lá dentro, eu queria falar, só que eu não falava. Está conseguindo entender ou não? Queria falar. Então, por muitas coisas como essas e outras coisas, sabe como você vai pegando? Ah, isso aqui eu vou levar. Sabe que você vai no mercado, você vai passando na prateleira, você vai falar assim, opa, isso aqui também eu vou levar. Esse sentimento miserável, desgraçado também eu vou levar. Essa outra mazela aqui, essa revolta também eu vou levar. Eu vou levar. E eu saía, eu me casei com a sacola cheia. Olha que delícia, né? Fartura. Fartura. Farto. De amargura, de revolta, indignado, revoltado, de tantas formas, de todas as maneiras possíveis que você poderia imaginar. Então houveram situações assim, de uma vez ou outra, a Ana Paula não, por estar envolvida com alguma coisa, ou cuidando da menina, da Ana Vitória, naquela época só tinha Ana Vitória, e ela não poder passar uma camisa, não poder cuidar de algo meu ali naquele momento, que pode acontecer isso, uma hora ou outra. E eu, naquele momento, o que eu lembrava? Lá no passado. Então eu ia lá no passado, eu abria o guarda-roupa, eu pegava todas as armas, lembrava de todos os detalhes, de tudo. Lembrava de tudo e fazia assim, pronto, eu vou usar tudo isso agora e eu vou falar para ela tudo o que ela tem que ouvir.
mas ela era minha mãe? Não. Foram sentimentos e tijolinhos que eu vim construindo ao decorrer dos anos. E eu construí em mim fortalezas. Eu me tornei uma pessoa amarga, azeda, chata, arrogante, orgulhosa, que tinha épocas que eu nem suportava eu mesmo. Você imagina isso? Você já chegou num ponto desse? Você fala, meu Deus, você não aguenta você mesmo. Fala assim, ó, eu não estou aguentando eu mesmo, então você está certo. Eu falava para minha esposa. Falava, nossa, você está insuportável. Eu falei, você está certíssima, porque nem eu hoje estou me aguentando. Então, existe uma coisa que a gente está em concordância. Totalmente confuso. Você imagina uma pessoa assim? Você está conseguindo entender? Totalmente confusa. Eu estou citando alguns exemplos, mas eu quero que você abra o leque na sua vida, porque cada um teve uma situação. Então eu dava um peso para coisas que não era preciso, não era necessário. E eu construí essa fortaleza ao redor de mim. E era uma fortaleza intransponível, impenetrável. Todo mundo que tentava me ajudar, ainda, era como se aquela pessoa tentasse quebrar, voltava nela. Porque era impermeável, era forte, porque eu tinha construído aquilo com muita raiva, com muita revolta, com muita amargura, com muito ressentimento. Eu fiz os aniversários da minha filha, e eu lembro, olha que desgraça, olha o que isso faz na vida das pessoas. Presta atenção. Eu não tive todos os aniversários que eu queria ter e da maneira que uma criança sonha em ter um aniversário. Eu não estou dizendo um buffet ou alguma coisa, não, porque naquela época não tinha isso, era um bolinho em cima da mesa, as bexiguinhas e aquelas letras, feliz aniversário, e estava ótimo. Era ou não era? Oh! Aquelas fotos tiradas com aquelas máquinas antigas, que você tirava, tinha que levar o filme para revelar a foto, lembra disso? Ixi, estou revelando a idade de todo mundo aqui agora. Quem balançou a cabeça já entregou, mas vamos lá. Tinha que revelar a foto, aquilo. Falar, oh, cadê as fotos? Não, você tira a foto. Não, está aqui, estou te enviando pelo celular. Está aqui, está aí no teu WhatsApp. Não, mandei para revelar, só vai ficar pronto daqui tantos dias. Tem que ir lá buscar, aí vem no albinho, tal. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar daquelas retratos que você via naquela caixinha pequenininha. Fica tranquilo que essa época, eu passo. Eu não era dessa época, pronto, eu passo. Né? Passo. Mas eu lembro de ver coisas da minha avó, dela ter aquelas caixinhas. Eu falei, o que é isso aqui? Né? Tinha um monte. E era verde, azul, tinha várias cores. Colocava o olho e conseguia ver que acho que era o negativo de uma foto que tinha sido colocado. Lembra disso? Não, bicho, não lembro. Eu não quero lembrar porque eu não vou revelar a minha idade. Mas está lá. Eu queria ter isso. Então, quando eu tive 9 anos, fizeram um aniversário para mim, e eu estava lá, e falando assim, assopra a velhinha e faz um pedido. Eu falei, agora não tem mais, agora não quero mais. Porque eu tinha ido aniversário de muita gente, e eu via isso. Então, um dia minha mãe podia, outro dia minha mãe estava trabalhando, minha mãe trabalhava em 2 empregos, trabalhava como enfermeiro no hospital, e não tinha tempo, nunca podia, um dia estava de plantão nenhum, outro dia estava no outro, um dia não podia, outro dia estava cansado, outro dia estava aquilo, sabe, como se não tinha mais importância aquilo para mim. Então o aniversário virava, era como se não, era um dia normal, era um dia comum para mim. Então eu fui crescendo com isso, ao ponto de eu me casar. A Ana Paula fazia assim, ela fez uma festa surpresa para mim. Eu falei assim para ela, nunca mais você faça isso. Ela falou assim, o que eu fiz de errado? Você não gostou do bolo? Você não gostou da bexiga? Você não gostou de alguma coisa? Eu falei, não gostei da festa. Ela falou assim, como assim? Espera um pouquinho, você não gostou da festa, é o seu aniversário, é um dia especial para você, eu não gosto.
Eu não gosto. No meu aniversário eu me escondia, que eu não queria que as pessoas me cumprimentassem. Mas por aquilo que eu vivi na onde? Lá atrás. Lá atrás. Então, quando a Ana Vitória cresceu, eu tive a Ana Vitória, e eu coloquei tanta força para fazer todos os aniversários dela do jeito que eu queria, para mim. Então o aniversário dela, e eu lembro que eu estava tão empolgado com o aniversário dela, e ela estava às vezes, sabe, criança, né? Tá nem aí com nada. Eu ali naquela empolgação toda, ai, uau, uau. E era como se eu tivesse ali, mas sinceramente era mais para mim do que para ela. Porque era um sentimento reprimido. Mas aquilo estava devastando o meu casamento, a minha vida, e Deus estava me afunilando. O que é esse afunilar? Travando tudo. O que eu quero mostrar para você com essa história? Não estou aqui para contar história, ficar contando história, nada, não é isso. Eu quero contextualizar para você. Mostrar que muitas pessoas estão tendo problemas no casamento, com os filhos, na família, vida financeira, em várias situações, colocando uma força, colocando um peso por coisas que viveram lá atrás e que não foram tratadas. E isso, literalmente, são fortalezas que foram criadas, estabelecidas, de uma maneira que muitos não têm conseguido viver a vida como ela mesma. Como muitas pessoas dizem assim para mim, cara, você é um cara que tem capacidade, você tem talento, você é inteligente, você não é preguiçoso, você não é covarde, você ousa. Por que as coisas não vão? Por que as coisas não caminham? Por que você não consegue usufruir daquilo que você tem capacidade para fazer? Nem eu mesmo sabia responder. Nem eu mesmo sabia responder. Mas lembra da casinha construída? Lembra da fortaleza? Era impenetrável. Impenetrável. E eu lembro, quando foi, que ano que foi, eu não me recordo que ano que foi, exato. Mas eu lembro que numa ocasião, numa oportunidade que eu tive com a bispa e com alguns outros líderes, aquilo me abriu. Então, eu passei a ter uma expectativa no meu aniversário, que eu comemoro o meu aniversário como se eu tivesse 100 anos. Uau! Eu vibro, eu espero, as pessoas falam que vai fazer festinha surpresa, eu falo, tá bom, eu vou fazer de conta que eu não sei, tá? Vou ficar ali, sabe? Vou ali agora, na cozinha, beber uma água, porque me deu uma sede logo agora. E aí eu olho para a igreja, não tem nenhum obreiro aqui, nada, em lugar nenhum. Nossa, mas eu vou ali, sabe, beber uma água. Uau! Eu fugia, porque eu era doente. Meu casamento estava indo para uma linha que talvez, se eu não tivesse mudado, eu não estaria casado mais. Eu não estaria casado mais. Eu não teria seguido mais no casamento. Só que olha o que a Bíblia diz, em cima do que eu estou falando. Josué capítulo 6, versículo 2, diz assim, Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis, seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias, e 7 sacerdotes levarão cada um a trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. A direção que Josué deu foi que eles marchassem e fizessem aquilo que era responsabilidade deles.
aquelas muralhas bem altas, largas, aquele povo sem arma, apenas aqueles que estavam protegendo a arca, e aquele povo em cima da muralha, sabe, imagina assim, o que esses dois estão fazendo aí? Eles vão rodar, e daqui a pouco eles vão cair. O que é isso? Está parecendo formiga agora, seguindo um ou outro. Viraram motivos de chacota. Deram as voltas, e na última volta deram 7 voltas. E onde eu quero me prender e fazer você entender comigo? Aquele povo seguiu aquilo que Deus havia direcionado por intermédio de Josué. E aquela muralha impenetrável, ela caiu. E aquela terra que havia sido dada por herança, por promessa, foi colocada nas mãos daquele povo. E Deus honrou. E Deus fez. Você pode ver que existem coisas que eu mesmo, por experiência própria, coisas fora, eu consegui reverter, ajudar, mas em mim mesmo eu não conseguia. Por quê? Não tinha aquela capacidade para estabelecer, porque eu mesmo estava mais preocupado. Sabe a sua casa? Não tem de vez em quando a parede não mancha, e você não vai lá e passa tinta? Sabe? De vez em quando dá uma lascadinha lá, você arruma, aí estourou uma torneira, quebrou um chuveiro, a luz estourou, você vai lá, arruma, não tem o reparo? Eu fazia todos os reparos das minhas mazelas. Então tinha época que eu lembrava do meu pai e ficava revoltado, não falava com ninguém. Tinha época que eu lembrava da minha mãe e não queria falar com ela. Olha que coisa. Olha os reparos, olha o cuidado, olha o zelo. Vamos dar manutenção na muralha, porque ela precisa continuar impenetrável. Ela precisa continuar impenetrável. Então, eu não gosto dessa pessoa, não gosto daquela pessoa, não fui com a cara daquela pessoa, não fui com a cara daquela pessoa, e o resto que se dane. Era mais ou menos assim. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. A Ana Vitória, quando uns 6 para 7 anos, a Ana Vitória começou a se tornar uma menina agressiva na escola. Então veio um menininho na escola, mexeu com ela, bateu nela, e naquela época ainda o bispo Pedroso me corrigiu assim, que loucura, como que você é maluco, como você faz uma coisa dessa? Eu falei assim, você vai chegar na escola, se ele bater em você, você vai dar um murro no meio da cara dele e vai falar para ele que não se bate em menina. Meu Deus do céu, que loucura que eu fiz. A Ana Vitória bateu nesse menino, bateu em outros, e a escola inteira tinha medo da Ana Vitória, porque falava que ela batia. Então ela andava toda pomposa na escola, ninguém mexia com ela. E quando ela chegava, eu ia pegar ela no carro, e ela falava assim, pai, aconteceu, o que aconteceu? Eu bati nele, eu dei um murro nele. Eu falei assim, é isso aí. Ninguém pode relar em você. Mas isso não era ela, era eu. E ainda o bispo Pedroso, na época, ele falou assim, você é maluco? Essa menina vai crescer agressiva, ela é uma mulher. Ela vai crescer assim. Daqui a pouco ela encontra um mais forte que ela vai levar um na fuça. E aí eu quero ver quem vai pagar essa conta. Eu lembro dele falar isso para mim. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Fortalezas. Certamente você que é casado, você que tem namorado, você que busca por um relacionamento, a vida a dois, a família, ela exige uma responsabilidade muito grande. É mais ou menos assim. Para você casar, você que casou, já era. Já era. Você que vai casar, é mais ou menos assim. Você tem que ser muito feliz. Muito.
Mas muito, muito, muito e muito, porque quando você casa, você perde um pouquinho dessa felicidade. Então aí você empata. Porque é mais ou menos assim, você acha que tudo é do seu jeito, não é? Por que que era daquele jeito? Por que que é dessa maneira? Porque na minha época era assim, não fez assim, então agora tem que ser assim. Por imposição. Assim muitos casamentos não permanecem. Mulher que fala demais, homem que fala demais, mulher que assume o papel do marido porque na infância o pai não fazia nada, então por revolta, agora ela se colocou na posição de homem, e agora quando ela casou, eu não dependo de ninguém, ninguém me sustenta, ninguém faz nada, eu trabalho, eu isso, eu aquilo, eu arrumo, eu asso, eu faço, eu frito. Pronto, o machão da casa, inverteu os papéis. Aí aquele homem, certamente por ser fraco, passivo, acomodado, aceitou e acostumou aquele padrão. Aquela casa vem totalmente desalinhada, desajustada. Precisa de alguém de atitude, de presença que resolva, mas não tem. Não tem. A mulher tem assumido o papel de homem e o homem negligenciando o seu papel. Totalmente invertido. Você vê que isso é tão ruim, que não é à toa que nós vemos hoje muitos homens afeminados. Você fala assim, gente, não é possível. Não é possível. Não dá. Não tem como. Você fala, como isso? Tem muitas coisas. E você tem que entender que quando você se coloca abaixo da direção de Deus, Deus ele quer fazer algo grande na sua vida. Ele quer trabalhar na sua vida e elevar e transformar tudo. Só que se você não for bem resolvido com Deus, você vai buscar a sua felicidade em quem? Na outra pessoa. Ela pode te fazer feliz? Hã? Bispo, mentiram para mim, falaram que se eu casasse com tal pessoa seria feliz, então mentiram. Bispo, e agora? Agora você casou, fica até o fim da vida. Não largue. Você tem que ter essa liberdade, essa paz em você. Você não pode ver aprisionado, porque você fica numa dependência. Eu não sou feliz porque você não me fez feliz. Aonde? Aonde? Graças ao bom Deus, Deus teve misericórdia de mim, da Ana Paula, e que eu nunca falei isso para ela e ela nunca falou isso para mim. Ah, você nunca me fez feliz, ou isso, aquilo. Tanto eu quanto ela tivemos situações, e cada um se colocou no seu lugar. Eu vou pagar a minha fatura, você paga a sua. Você está entendendo ou não? Esse cartão é meu. É mais ou menos assim. Sabe essa conta aqui? Essa conta aqui é minha. Eu vou pagar ela. Não, eu vou ajudar você a pagar. Não, não preciso. Eu preciso pagar essa conta. Eu preciso sentir ela. Eu usufruí de tudo dela. E eu tratei o que eu precisava tratar em mim. Ela tratou aquilo que precisava tratar nela. E Deus pôde se manifestar em nós. Porque as muralhas caíram. As muralhas ruíram, caíram por terra. Os muros foram derrubados, demolidos. E é mais ou menos assim, ó. Imagina um obstáculo, um degrau. Ó, um degrauzinho assim. Você consegue fazer assim e pular, não é? E uma fortaleza? Hã? Não consegue. E ela era tão alta que às vezes eu até tentava, mas eu me cansava e eu desistia. Assim tem muitas pessoas.
Existe uma canção, eu não vou cantar, senão você vai embora. Eu quero que você fique aqui até o final. Que acho que é do Voz da Verdade. É do Voz da Verdade. Mude o mundo mudando primeiro. É uma canção maravilhosa, linda, por sinal. Antiga, mas é uma canção que tem uma mensagem muito forte. Mude o mundo mudando primeiro você. Você não vai conseguir mudar nada fora. Você não vai conseguir penetrar, romper com muralhas, situações, prosperar, vencer, enriquecer, que seja o que você deseja para a sua vida, se você não resolver dentro primeiro. Se você não resolver dentro primeiro. Eu tenho atendido, às vezes quando eu atendo casais, famílias, a quantidade de imaturidade que tem em um e no outro, eu falo assim, não é possível. Não é possível. E é um nível que você fala assim, você não está vendo isso? Não. Você não está vendo isso? Não. Teve pessoas que eu atendi, e que eu ainda, no primeiro atendimento, eu falei assim, você me dá a liberdade de gravar esse atendimento, e eu enviar esse áudio para você ouvir uma semana depois? Claro, bispo, pode mandar. Pode gravar. Eu gravei 2 horas e 25 minutos de uma situação específica. Ela falou assim, bispo, manda para eu ouvir. Eu falei, uma semana. Não antes. Depois daquele atendimento, fiz algumas orientações, orientei, e ela até esqueceu que estava ali naquele momento gravando, falou, ele falou, choraram, se emocionaram, pediram perdão, se arrependeram, aquela coisa toda, e glória a Deus por aquele atendimento. E depois daquele casal em específico, eu falei assim, olha, eu vou orar por vocês por 7 dias, então, qual é o horário que eu posso ligar para nós orarmos juntos, o casal? Então, foi estabelecido todos os dias às 22h30 eu ligar para eles e orar com eles. Orei, quebrei, e às vezes ela me mandava um áudio, ele me mandava um áudio, eu falei, não, não é assim, olha, é assim, 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 tal. Passou uma semana, eu falei assim, eu posso mandar o áudio para vocês? Posso, pode, bispo. Quando ela ouviu o áudio, ela me mandou outro áudio de quase 40 minutos, eu falei, nossa, mas aí ficou uma troca agora, eu achei até que era o mesmo áudio, mas não era, ela gravando um outro áudio. E ela falando coisas que ela tinha visto, como que ela era má, como que ela era ruim, que ela não estava vendo, como que ela estava fechada, e que isso, e que aquilo outro, porque ela lembrou do pai, e ela chorou, porque o pai fez isso, aquilo outro. E você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Ela conseguiu ver. Só que ela quis ouvir e receber. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Qual que é o problema? Não ouve e não recebe. É mais ou menos assim, ó, vai, pode falar, estou pronto, né? Pode mandar. Aí você começa a falar, nossa, mas isso é demais. Não, olha, tudo menos isso. Já para. Ela não resolve. Ela não lida com aquilo. E aquilo se torna mais forte, mais poderoso do que ela. E ela se torna uma pessoa amarga, azeda, uma pessoa frustrada, uma pessoa que vai tendo revoltas com a vida. E não é feliz. E essa felicidade que a gente encontra em Jesus, ela está além daquilo que você vê no Instagram, tá? Não é aquela coisinha de Instagram não, sabe? Nossa, que lindo. Ai, foi para Maldivas. Uau! Isso que é ser feliz. Maldivas. É, uau. Uau. Nossa, viajaram de novo. Sensacional. Incrível. Ser de verdade é uma vida real. Fazer pose para foto. Eu não lembro, o bispo Fernando que falou isso aqui, a bispa também tinha comentado uma vez, não me recordo
exato quando foi, mas tinha uma mulher que veio à igreja, ela confessou isso, pediu ajuda na época, que ela ia em uma churrascaria de alto padrão em São Paulo e levava várias peças de roupa. Então ela trocava, tirava uma foto, comendo cordeiro, fazano, fisano, sei lá como que é o nome da churrascaria. Tá aqui, Aí o que ela fazia? Ia no banheiro, trocava a peça de roupa, colocava uma outra, pegava uma outra posição no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, tirava uma outra foto. E postava uma foto por semana. Ele falava assim, uau, você vai toda semana nessa churrascaria aí? Uau! Poxa, lá é muito caro, lá só vai... não, direto eu vou lá, sabe? Uau! Comentários, likes, isso, aquilo, outro. Amiga, lembra aquela blusa que você me emprestou? Estou te devolvendo, tá? Ou outra amiga, estou devolvendo também, tá? Nem a roupa que ela estava usando era dela. E o cartão que ela passou, ela nem pagou. Uma vida de mentira. Mas por quê? Porque eu não tive. Então eu sou dependente da imagem. Você está conseguindo entender? Sou dependente da imagem. Quantas coisas foram construídas em você que não é de você? Você tem que olhar a sua vida e analisar ela no todo. Quantas coisas que você alimentou, que você nutriu, que você fez, que você assumiu, que você, muitas vezes você falou assim, eu mesmo muitas vezes falei assim, que isso, o que eu estou fazendo? Você já chegou nesse ponto? Falou assim, meu Deus, eu não me reconheço. O que eu estou fazendo? Que loucura que eu estou fazendo? Espera um pouquinho, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Por que eu tive esse comportamento? Por que eu agi assim? Por que eu tive esse impulso? Não sou eu. Não sou eu. Aí você puxa, sabe? Você puxa, como eu já ouvi pessoas. Nós tivemos uma situação ano passado de alguém que ainda com o bispo Fernando, essa pessoa diz assim, você está lidando com homem, não com moleque. E essa pessoa ainda foi bem agressiva com o bispo Fernando. Eu falei, pronto, ele vai bater no bispo agora. Ele vai bater no bispo. Eu achei que ele ia bater. E ele foi bem agressivo, olhou assim, mudou. Eu falei, pronto, vai ter briga aqui. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Eu ali do lado, eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu dentro de mim ali, olhando aquilo, eu falei assim, calma. Falei para a pessoa, calma, ninguém aqui quer o seu mal. Não, porque eu estou cansado disso. A vida inteira, ele usou essa expressão, o meu pai falou isso, aquilo. Falei, o seu pai, mas eu não sou seu pai. Você teve um problema com o seu pai, e eu não sou o seu pai. Isso aqui não tem nada a ver com o seu pai. Você está conseguindo entender? Seu pai não está aqui, teu pai não sabe o que é isso aqui. Teu pai não viu isso, aquilo outro. Esquece, isso aqui é outra coisa, seu pai é outra situação. Mas ele potencializou aquilo por um sentimento reprimido lá atrás. E depois de um tempo ele falou assim, me perdoa, eu estava cego. Quantas vezes você já não fez coisas que depois você não se arrependeu? Quantas vezes? Eu já tive que pedir perdão para Ana Paula, com muita dificuldade, porque eu era orgulhoso. E graças a Deus eu venci, e tenho vencido a cada dia, porque isso é um desafio diário. Mas, quantas vezes eu cheguei, opa, eu errei. Ela fala assim, o que você falou? Eu ficava bravo com ela, ela falava assim, eu posso gravar o que você está falando? Porque, nossa, você pode falar de novo? Eu falei, não, eu errei. Não, eu quero gravar o que você falou.
Quero gravar. É verdade, você errou? É mesmo? Não é essa historinha que, tá que nem a historinha, né? Que um pai estava sentado com um menino no sofá, com a mãe, e aí o menino chega para o pai e fala assim: pai, pronto, já tenho 18 anos, trabalho, tenho a minha independência, o que é preciso fazer para me tornar um homem de verdade e me casar? Aí o pai olha para ele assim e fala assim: pede desculpa. Ele sem entender, falou assim: pede desculpa. E ele sem entender, pede desculpa. E a mãe falou assim: ué, você está maluco? Eu não estou entendendo. Ele falou que ele quer, ele precisa de uma orientação, de uma... E aí o garoto falou assim: tá bom, desculpa. Ele falou: pronto, você está pronto para casar. Aí a mãe que estava do lado deu um tapa assim, brincando, né, no marido, falou: pronto. E ele olhou para ela e falou assim: desculpa. Ele falou assim: mas não entendi. Você vai ter que aprender a dizer desculpa até por coisas que você não fez. E não é esse tipo de desculpa. É algo que te leva a romper com coisas e padrões que foram construídos. E eu digo para você, em nome de Jesus, pela misericórdia de Deus, como é desafiador você demolir isso. Como é desafiador. Porque por muitos anos, eu preservei, eu potencializei, eu fortaleci, eu me tornei impenetrável, eu fui abusado, então eu tinha tantos traumas, tantas coisas que eu falava assim: não, aqui comigo ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Ninguém, comigo não, por cima de mim não. Agora não. Só que Deus pode trabalhar num coração assim? A Bíblia diz assim: quem endureceu o coração contra Deus e teve o quê? Paz. Se você não tem paz, é possível você ter alegria sem paz? Eu não tinha. Eu não tinha. Eu era infeliz, pelo contrário. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um desejo. Então eu dizia que se eu rompesse com aquela muralha ali, que era fora, a minha vida ia fluir. Então, se eu rompesse com aquela outra, aquilo ia fluir. Se eu rompesse com aquela outra, aquilo ia fluir. E na realidade, elas não romperam. Elas caíram quando eu quebrei as minhas. Você está entendendo? Quando eu quebrei as minhas muralhas, todas as outras caíram. Porque o problema nunca foi fora, sempre foi dentro. Nunca foi fora, sempre foi dentro. Nunca. E todas as vezes que eu estou em uma situação, eu procuro analisar muito bem. E ser muito preciso. Eu prefiro que você tenha um problema comigo do que eu querer ter um problema com você. Mas não é o Diego do passado. Não é o Diego do passado, esse é o Diego do presente. Então, eu prefiro que você atrase comigo do que eu atrasar com você. Eu prefiro que você fale comigo do que eu falhar com você. Mas no passado, muitas vezes eu fazia de pirraça, sabe? De provocação. Então, faço pouco caso. Eu faço pouco caso. Eu vou porque tem que ir, né? Fazer o quê, né? É a vida, né? E isso me trouxe dores, porque os anos passam e não voltam. Os anos voltam a troco? Você imagina se voltasse troco? Esses dias ainda a Ana Clara olhou para mim e falou assim:
Eu tinha acabado de acordar, por isso que eu tenho que fazer a máscara que a bispa fala, né, de creme, todos os dias. Eu até falei para a Ana Paula que eu preciso passar essa máscara todo dia à noite e ficar com a cara com creme para ficar com a cara lisinha, né? Eu dormi, cansado, muito cansado, acordei ali perto do horário que eu tinha que fazer, não estava atrasado, levantei, estava com a cara inchada ainda. Ela falou assim, nossa, pai, tem um negócio aqui, as bolsas, tem um negoção aqui, ó, em você. E ela, e eu naquele momento assim, eu falei assim, Senhor, tem misericórdia da inocência dessa criança. Ela falou assim, ó, dá para puxar, eu acho que se fazer assim, diante de Deus, assim, papai, ó, porque tá um negoção aqui. Eu falei, filha, quando o papai tinha 18 anos, isso aí sumia em meia hora. Agora demora 3, 4, né? Demora um pouco mais, o papai não passa maquiagem para tampar, né? Então, é assim mesmo. É assim mesmo. Porque o tempo passa. Não volta mais. Agora eu pergunto para você, quanto tempo mais você vai viver aceitando viver tão reprimido assim? Porque diz assim, não, é porque eu preciso de alguém. Eu já vi pessoas que foram sozinhas a vida inteira e foram tão felizes, abençoadas, realizadas. Deus tinha aquilo com aquela pessoa, ela fez aquilo que ela queria fazer. Teve pessoas que teve relacionamento também que viveu assim, e cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu propósito. Então essa felicidade, essa plenitude, essa cura, ela é interna, ela precisa acontecer internamente. Você nunca falou isso, né? Quer ver? Veio num culto, ouviu uma palavra e falou assim, nossa, essa palavra é certinho para aquela pessoa que trabalha comigo. Você já fez isso? Já? Nossa, mas se o meu marido tivesse aqui, uau! Se a minha esposa tivesse aqui, se os meus filhos, uau, 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 Deus, eu vou mandar até o link para ele assistir. E Deus está falando assim, ô criaturinha, eu estou falando com você. Não, mas eu não sou assim não. Deus está falando, eu estou falando com você. Não, Deus, entenda uma coisa, Senhor, eu não sou assim. Deus está falando, eu estou falando com você. É com você que eu estou falando, e você, Senhor, eu não sou assim. E Deus está dizendo, você é assim, e se você não mudar, as coisas vão travar, e os anos vão passar, e você vai chegar a um tempo, você vai dizer, agora eu me arrependo. Você se arrepende, mas não tem como te voltar a troco desses anos que você perdeu. Já foi. Não, Senhor, mas me restitui, o Senhor vai restituir, mas você já perdeu, isso aqui você já perdeu, ó. Marcas, às vezes traições, abandono, a ausência na presença dos filhos, magoou a esposa, traiu o marido, teve várias situações ali, foram marcas que foram deixadas. Ah, eu não lembro mais, Deus, eu perdoei, mas tem alguma coisa lá ainda. Aquilo ficou. Aquilo ficou. Não trave a sua vida. Não trave a sua história. Porque você vê que muitos não permitem. Quando você vai num lugar e fica um troco. Hoje está assim, né? Ai, não tem um troco. R$1 de troco. Eu só tenho mais ou menos assim. Esse dia a moça disse assim para mim, eu não tenho R$1 de troco, e agora o que a gente faz? Eu falei, só tenho 1,25. Eu falei, me dá 1,25. Falou, não posso, vou sentir falta no meu caixa. Eu falei, no seu caixa? Eu falei desse jeito, no seu caixa e o meu caixa? Hã? Então eu posso ficar com déficit de R$1, você não pode ficar com déficit de 25 centavos. Eu quero o meu troco. Nossa, mas você faz questão de R$1? Eu falei, nossa, mas você faz questão
de 25 centavos? Você faz questão de 25 centavos? Só que isso é apenas dinheiro. Isso é apenas papel. Isso uma hora você tem, outra hora você não tem, outra hora você conquista, outra hora você repassa e assim por diante. E a sua vida? E a sua vida, a sua história? E o que Deus pode fazer por você e quer fazer por você? Não viva isolado, trabalhando e fortalecendo essa fortaleza. Dê lugar para Deus, para que você consiga vencer e romper com tudo que precisa. Porque os anos vão passar. Quem ouviu o culto da bispa hoje às 7 da manhã? Às 5, né? A bispa falou hoje no culto ainda sobre a água. Lembra da água? Não gosta de água. Não é? Não gosta. O rim também não gosta. Mas fica sem, que daqui a pouco ele morre. Daqui a pouco dá falência múltipla nele. Ou dá um trem nele. Aí você vai ter uma pedrinha, né? Só. Pergunta para quem tirou uma pedra do rim, quem teve pedra no rim, pergunta o que é uma pedrinha. Sabe, uma pedrinha assim, pequenininha. Pergunta para ele o que é uma pedrinha. É nada. Não, eu não gosto de água. Às vezes eu passo uma semana sem beber água. Isso, passa. A gente fez o jejum. Eu e a Ana Paula, nós fizemos um jejum. Eu não fiz o jejum igual o bispo Fernando que fez, acho que de 6 ou 7 dias, a bispa fez de 8. Eu e a Ana Paula fizemos acho que de 4 dias o jejum. E literalmente assim, fome, fraqueza, a gente sentiu no primeiro, no segundo dia, depois foi embora. Mas nós já vemos num ritmo muito educado, bebendo água todos os dias. Então bebe muita água todo dia, bebe muita água todo dia, bebe muita água todo dia, bebe muita água todo dia. Então estava literalmente hidratado para um bom enfrentamento. Você está conseguindo entender? Para um bom enfrentamento. Então, assim, nesses dias nós bebemos água? Sim, um dia de manhã um pouquinho, à tarde outro pouquinho. Você precisa de água ali. Não foi assim 4 dias a seco absoluto, mas de alimento sim. Mas, e quem não tem? Não gosto. A vida passa, a conta chega, e depois você tem que pagar. Você tem que pagar. Cuidado para a conta não ficar tão alta, ao ponto de você dizer assim, está impagável. E entenda uma coisa, nessa conta não tem negociação do Feirão Serasa não, tá? Feirão Serasa, limpa nome, agora 90% de desconto. Não tem, você vai ter que pagar. Você vai ter que se humilhar, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que confessar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai ter que pagar, aquilo é seu, está no teu nome. Não, mas caduca. Não, com Deus não caduca. Pelo contrário, se você não pagar, você passa para a sua geração uma herança. Para quem não precisa, ela é transferível. É transferência. Opa, vamos passar para alguém. Começou a vida já com dívida. Veio de quem? Do papai, da mamãe. Que dívidas são essas? São essas desgraças aqui, todas elas. Mas não é herança? É herança também, ué. É herança. Ele deixou. O que você decide fazer com isso aqui? Quero queimar tudo isso, esquecer tudo isso, jogar isso fora, eliminar. Eu não lembro mais, eu não quero mais saber disso. Tirar isso de uma vez por todas. Em nome de Jesus. Não fique mais 1 milésimo de segundo com isso dentro de você. Elimine, se você ainda quer. Essa é a pergunta, porque não depende de mim. Se você ainda quer desfrutar daquilo que Deus tem para você, que é o vinho novo. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com as mãos no seu coração. Com os seus olhos fechados. Eu quero que você, primeiramente, agradeça a Deus por você estar aqui.
Porque Deus colocou luz nas suas e nas minhas trevas. E Ele está nos ajudando a ver coisas que talvez você até sabia, mas não queria ver. Até tinha consciência, mas não queria lidar. Até sabia, mas falou assim, não vou mexer com isso não. Não, isso me dá uma dor de cabeça. Quando a bispa, em uma reunião de pastores, a bispa usou uma expressão, que naquele momento ainda eu até perguntei, na época ainda perguntei para o bispo Anderson, eu não estava nem em São Paulo, na época eu ainda liguei para ele, após uma reunião ainda falei assim, olha, a bispa falou algo, e eu não entendi o que isso realmente quer dizer, e eu estou confuso. E a bispa usou uma expressão na reunião que ela fala isso há anos. Que todas as vezes que algo acontece, ela lida com aquilo na hora. Ela não deixa aquilo passar. Ela trata com aquilo. E eu tinha tantas coisas, eu liguei para ele e falei assim, eu não entendi isso aqui, porque olha, está muito confuso para mim. E ele, com toda a paciência, acho que ficou mais uns 15, 20 minutos comigo, me explicando, mostrando e dando exemplo. E aí eu entendi, eu comecei a entender. Eu comecei a entender, eu comecei a ver coisas que até então eu não estava vendo. E eu quero que neste momento você analise a sua vida. Porque você tem o hoje, você não tem o amanhã. O amanhã ninguém tem, nem eu não tenho, você não tem, ninguém tem. Você tem o hoje. Você tem o agora. E esse agora que você tem, ele é mais importante do que qualquer outro amanhã na vida de qualquer pessoa. Porque tem coisas que você não pode voltar atrás e fazer, mas o que você vai fazer agora, você pode definir o que você vai viver lá na frente. Um terreno plano. Uma coisa é você lutar contra os demônios, situações externas. Deus te dá vitória. Ele é com você. Ele é com você, Ele te dá vitória, Ele vai te ajudar. Outra coisa é quando você não quer em você, nem Ele pode fazer. Aí fica complicado. Mas para isso você precisa ver, entender. Peça a Deus ajuda. Senhor, eu não vou viver mais assim. Acabou isso para mim. Acabou, dou um basta a esse padrão, essa mentalidade medíocre, escrava. Acabou. Eu vivo uma vida nova, plena. Uma vida nova. Uma vida plena. Eu creio, Deus, no Teu poder. Eu creio, Senhor, no Teu poder. E eu sei que eu estou me livrando agora de tudo aquilo que estava me aprisionando, me amarrando, travando a minha vida. Ó Deus Santo e poderoso, eu oro, meu Deus, por cada uma dessas pessoas. Eu peço essa cobertura de unção, de poder, sobre a vida de cada uma delas. E eu declaro, meu Deus, essa unção de cura, de libertação, meu Pai, de transformações sobre a vida de todas elas. Que todos esses traumas, essas mazelas, essas misérias internas, meu Pai, que todas elas sejam quebradas, que todas elas sejam aniquiladas, que todas elas sejam demolidas,
E que a decisão, meu Deus, de cada uma dessas pessoas possa levá-las, meu Pai, a ter essa maturidade, a ter esse avanço, esse progresso, meu Deus, a ver, meu Deus, a vida como ela não estava vendo, descomplicar aquilo que não é complicado, descomplicar aquilo que não é complicado, que essa unção de poder traga clareza, traga lucidez, visão, revelações para cada uma delas. Eu abençoo a sua vida, eu declaro você livre, você curado, você livre, liberto, abençoado, honrado, vivendo plenamente a glória do Senhor em tudo, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro que essa glória, que esse poder, que essa autoridade, ela seja ocupada por você e não pelas fortalezas, e que você venha demolir tudo o que foi construído, o que foi estabelecido, e tudo aquilo que era impossível externamente, Deus vai fazer para a honra e a glória do nome dEle. Eu abençoo a sua vida, eu declaro essa cobertura de poder, de autoridade, e que você cresça, prospere, avance e viva plenamente a glória do Senhor. Eu abençoo a tua vida, e eu declaro essa renovação, essa cura sentimental, essa libertação, e você livre de toda escravidão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse desta unção, e eu creio neste novo tempo, eu saio daqui livre, liberto, abençoado, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.